Hi, good afternoon, be welcome. I'm English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson this afternoon, speaking about grammar, the use of just, still, yet, and already. I dedicated this English video lesson this afternoon to all English students from all over the world and Brazil too. Okay, let's go to begin. Come with me, come on. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sou o professor de inglês Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês dessa tarde falando a respeito da gramática, o uso de just, still, yet e already. Okay? Dedico essa videoaula de inglês dessa tarde para todos os estudantes de inglês de todo o mundo e do Brasil também. Ok? Venham todos comigo. Vamos começar? Vamos! Pay attention, I'm going to read and I will explain. Preste atenção, eu vou ler e vou explicar. Just, still, yet, and already. Just, still, yet, already. Quando devemos usá-los? Quando usá-los? Still. Still é utilizado para designar uma ação contínua que não se alterou e nem foi interrompida com o tempo. Na língua portuguesa pode ser entendido como sendo ainda, tá? Com uma tradução de ainda, tá? Geralmente, still vai no meio da frase junto com o verbo, que nós podemos ver nos seguintes exemplos. Então, repetindo, still é utilizado para designar uma ação contínua que não se alterou e nem foi interrompida com o decorrer do tempo. No português, pode ser entendido como sendo ainda. Geralmente, still vai no meio da frase junto com o verbo, como podemos ver nos seguintes exemplos. Is she still working? It's almost midnight. Ela ainda está trabalhando? Já é quase meia-noite. Então vejam, essas situações aqui, orações que estão no tempo presente. Inicialmente aqui, a oração no tempo presente, tá? E na forma interrogativa, tá? Presente contínuo também. Por ser uma pergunta, nós começamos com o is antes do she, que é uma pergunta. Tá? Então, is she still working? E esse ing caracterizando o presente contínuo, né? Trabalhando, né? Então, ela está trabalhando. Em seguida, também uma frase, tá? No tempo presente, indicando uma exclamação. Tá? É quase meia-noite. Tá? Is she still working? It's almost midnight. Ela ainda está trabalhando? Já é quase meia-noite. Continuando. I tried to talk to him, but his man said he's still traveling. Então vejam, I tried. Tried vem de try. Try é a forma infinitiva do verbo, que é o verbo tentar, cujo passado é um verbo regular, né? Em que termina em ed. Então, try vira tried, terminando em ed. Então, tried vem de try. Então, eu tentei, ou eu tentava, tá? Então, I tried to talk to him. To talk é conversar, to him com ele. But his mom, mas a mãe dele, said, passado do verbo say. Disse ou dizia, tá? He's still traveling, tá? Ele ainda está viajando. His, o que é esse his abreviado? É o his, que é abreviado no tempo presente, então torna-se his. Still, que é o assunto principal, é o ainda, que está entre o verbo to be e o verbo principal, tá? Então, he's still traveling, tá? Ele ainda está viajando, tá? Caracterizando aqui também o presente contínuo, tá? Presente contínuo, o verbo principal, o verbo travel, que de forma contínua, no presente contínuo, travel vira traveling, repetindo o L e acrescentando ing, né? Então, a tradução ficou, ó, tá? Eu tentei falar com ele, eu tentei conversar com ele, falar com ele, mas a mãe dele, tá? But his mom, a mãe dele disse, tá? But his mom said, a mãe dele disse, que ele ainda está viajando, e is still traveling, tá? Então vejam, ó, o uso do still, tá? Ó, a terceira oração. I wanna go out, but it's still raining. I wanna go out, but it's still raining. I wanna, tá? Então veja, o que é I wanna? O wanna nada mais é do que want to, tá? Para a gente não ter que dizer I want to go out, então essa aqui é uma maneira simplificada, uma maneira abreviada, tá? A gente dizer, então, não dizer I want to, então podemos dizer, tá? Podemos contrair o verbo, tá? Então fica, em vez de ser want to, fica wanna, ok? Então, I want to go out, então dizemos I wanna go out, but it's still raining.
Aqui, ó, o still está entre o verbo to be, tá? E o verbo principal, ran. Aqui temos uma oração no presente contínuo, tá? Terminando o verbo principal, que é o ran, no presente contínuo, ele torna-se raining. Ok? Então, ó, como é que fica a tradução? Eu quero sair, mas ainda está chovendo. Tá? Eu quero sair, né? Mas ainda está chovendo. Nessas três orações, vejam o uso do still. Tá? O still está na primeira oração. Is she still working? É uma pergunta, ok? Tempo presente. Tá? O is antes do she, porque é pergunta. O still está entre o verbo to be, tá? E o verbo principal, work. Por ser um presente contínuo, virou working. Tá? Aqui, se não fosse pergunta, seria she is still working, se não fosse pergunta. Como é pergunta, então ficou is she still working? Então, esse still, veja bem, ele está entre o verbo to be e o verbo principal aqui no presente contínuo, working. Então, still entre o verbo to be e o verbo principal. Na segunda oração, onde está o still? O still está, tá, entre o verbo to be, o still está posicionado entre his e traveling, entre o his e traveling. Tá? Ou seja, ele ainda está, tá? Ele ainda está viajando. Tá? Ó, como a gente pode ver, ele ainda está viajando. Então, o still posicionado entre o verbo to be, his, esse apóstrofo S é o is, do verbo to be, e travel, o verbo principal, na forma presente contínuo, traveling. Então, o still entre o verbo to be e o verbo principal. Na terceira oração, tá? O still está posicionado aonde? Entre o verbo to be, o it is, né? Que está abreviado, então virou it's still raining, então entre o verbo to be, is, tá, do it's, tá? E o verbo principal ran, na forma do presente contínuo, virando raining. Still, então, entre o verbo to be e o verbo principal. Né? Querendo dizer, ainda está chovendo. Tá? Ok? Agora, nós falamos do still. Vamos falar agora do yet. Yet, veja bem. Yet pode significar, tem dois importantes significados. Yet pode significar ainda ou até mesmo agora. Yet, de acordo com a maneira que ele for usado, pode ter as traduções. Pode significar ainda, ou também pode significar agora. Vamos ver. O yet é usado principalmente em frases que forem negativas. Tá? E demonstra que o interlocutor está esperando que alguma coisa aconteça, ou que tenha acontecido. Então, repetindo. Ó, yet pode significar ainda, ou pode também significar agora. O yet ele é usado principalmente em orações, em frases negativas, e demonstra que o interlocutor está aguardando, esperando que algo aconteça ou que tenha acontecido. Geralmente ele vai aparecer no fim da frase, como nos exemplos abaixo. Vamos ver. Vejam aqui. Ó. Temos uma perguntinha aqui. Ó. Hasn't he finished the assignment yet? Hasn't he finished the assignment yet? Vejam o yet no fim da oração. Aqui temos uma oração interrogativa, utilizando o tempo presente perfeito na forma negativa. Ou seja, uma pergunta na forma negativa, utilizando o tempo presente perfeito. Então, olha, hasn't he nada mais é do que dizermos, tá? Has he not, tá? Has he not finished, tá? Ou a gente pode abreviar, tá? Hasn't he? Tá? Então, hasn't he finished the assignment yet? Ok? Poderia ser has not he ou has he not, que é a forma mais correta. Tá? Hasn't he finished the assignment yet? Então, o yet posicionado justamente no fim da oração. Uma oração interrogativa, uma pergunta com negação. Né? Uma pergunta com negação. Hasn't he? Tá? Uma pergunta na forma negativa, indicando negação, tá? No tempo presente perfeito. Olha a tradução. Ele não terminou o trabalho, tá? Não terminou o trabalho, a tarefa ainda? Ele não encerrou, ele não terminou o trabalho, a tarefa ainda? Ok? Continuando, ou ainda podemos dizer, ou ele não terminou o trabalho, ó, veja bem, dois significados. Ó. Ele não terminou o trabalho ainda, ou ainda, ele não terminou o trabalho até agora. Ok? Então, yet, tá? Ele, como foi dito inicialmente, tá? Ele pode significar ainda ou até mesmo agora, ou até agora. Tá? Pode significar ainda ou até mesmo agora, ou até agora, como aqui está. Tá? Então vejam.
Aqui, ó, hasn't he finished the assignment yet? Então, podemos traduzir aqui como ele não terminou o trabalho, a tarefa ainda, ou até mesmo, ele não terminou o trabalho até agora, tá? Ou você pode até dizer, ele não terminou o trabalho agora, ou pode dizer até agora ou agora, tá? Aqui você pode usar ainda ou... Então, yet pode significar ainda ou até mesmo até agora ou agora, ok? Ok? Então, vejam, ele é utilizado principalmente em frases negativas, tá? E demonstra que o interlocutor está esperando que algo aconteça ou tenha acontecido. Nesse caso aqui, temos uma frase na forma interrogativa e negativa, tá? Então, vejam aqui, ó, o yet no fim da oração, tá? Podendo significar ainda ou até mesmo até agora, tá? Ó, segundo exemplo. Are you going? Are you going to the party tomorrow? Are you going to the party tomorrow? Tá? Ó, então vejam. E continuando, aqui começamos com a perguntinha. Continuando. I don't know yet. I don't know yet. Repetindo. Aqui temos uma oração que está utilizando o futuro imediato. Veja bem, futuro imediato. Tá? Are you going to the party tomorrow? Are you going to the party tomorrow? Você pode pronunciar party ou party. Are you going to the party tomorrow? Perguntinha. A resposta, I don't know yet. I don't know yet. Olha como fica a tradução. Você vai para a festa? Você vai à festa amanhã? Ou você vai para a festa amanhã? Ok? Você vai à festa amanhã? Ou você vai para a festa amanhã? A traduçãozinha, como é que ficou do I don't know yet? Eu não sei ainda. Ou até mesmo você pode traduzir como eu não sei até agora. Tá? Então, yet pode significar então ainda ou então até agora. Ou dependendo do caso, a palavrinha agora. Tá? Então, veja bem. Então você pode traduzir, então, are you going to the party tomorrow? Ou are you going to the party tomorrow? Are you going to the party tomorrow? I don't know yet. Então, você vai para a festa. Você vai para a festa amanhã. Você vai à festa amanhã. Então, como é que é? Então, a respostinha, I don't know yet. Eu não sei ainda. Ou até mesmo, eu não sei até agora. Ok? Veja, aqui, ó, uma frase negativa, caracterizando bem a descrição do enunciado aqui, da explicação, que é usado principalmente em frases negativas. Tá? Pode ser frase negativa interrogativa, como essa anterior, do hasn't he finished the assignment yet, é uma frase interrogativa negativa, ou simplesmente uma resposta negativa, I don't know yet. Tá? Eu não sei ainda, ou eu não sei até agora. Ok? Agora vamos falar da diferença entre still e yet. Vamos lá. Diferença de still e yet. Por representarem quase a mesma palavra na língua portuguesa, é comum misturar o uso das duas palavras. É preciso entender que no inglês eles possuem sentidos diferentes. Para explicar melhor isso, separamos algumas frases que farão um paralelo entre os significados de cada um. Repetindo, por representarem quase a mesma palavra na língua portuguesa, é comum misturar o uso das duas palavras, dessas duas palavras, still e yet. É preciso entender que, no inglês, eles possuem sentidos diferentes um do outro. Para exemplificar melhor, separamos algumas frases que farão paralelo entre os significados de cada um. Vejam. Chris was fired last year and is still unemployed. Again. Chris was fired last year and is still unemployed. Traduzindo. Chris foi demitido, mandado embora, foi demitido no ano passado e ainda está desempregado. Tá? Então vejam. Chris é um nome. Was, passado do verbo to be. Né? Então aqui, ó, passado do verbo to be. Tá? Se fosse presente, seria isso. Como é passado, was. Tá? Fire. Tá? Fire. No passado, via fired. O verbo regular. Fired. Então ele foi o quê? Demitido. O verbo demitir é fire. Tá? Cujo passado vira fired. Então, Chris was fired last year. Last year, o ano passado. And quer dizer e. Is do verbo to be. Né? O is, está. Still.
É o famoso ainda, nesse caso, ó, existiu unemployed, e unemployed, desempregado. Employed quer dizer empregado, e unemployed quer dizer desempregado. Então, Chris foi demitido, né, mandado embora o ano passado e ainda está desempregado. Ok? Continuando, o segundo exemplo. Chris was fired last year and hasn't found a job yet. Chris was fired last year and hasn't found a job yet. Então, vejam. Ó, Chris tem quase o mesmo significado. Chris foi demitido o ano passado e não arrumou um emprego ainda, e ainda não encontrou e ainda não conseguiu um emprego ainda. Tá? E ainda não achou um emprego ainda. Então veja bem, tá quase o mesmo significado. No de cima, Chris foi demitido o ano passado e ainda está desempregado. Tá? Chris was fired last year and is still unemployed. Chris foi demitido o ano passado e ainda está desempregado, ok? A segunda oração. Chris was fired last year. Ó, parece com a primeira estrutura, com a primeira oração. Só que aqui, ó, depois do and hasn't, ao invés de usar o verbo to be, eu estou usando aqui uma situação. Hasn't found. O que isso caracteriza? O presente perfeito na forma negativa. And hasn't found. Volto a repetir. É uma situação em que estamos usando a situação do presente perfeito na forma negativa. And hasn't found a job yet. E não encontrou, tá? E não arrumou, e não tem conseguido, você pode também traduzir, não tem conseguido, e nem conseguiu um emprego ainda. Tá? Então veja, aqui o still, tá? significando ainda numa oração afirmativa, entre o verbo to be e o verbo principal aqui, ó, tá? Aqui, unemployed, desempregado, ainda está desempregado, tá? Então, ele está depois do verbo to be e o verbo principal, tá? Foi demitido no ano passado e ainda está desempregado, tá? Acrescentando o N, tá? O empregado vira desempregado, tá? Depois aqui, ó, nessa segunda oração, tá? A oração, como eu falei, presente perfeito na forma negativa, tá? O yet, nesse caso, o yet, tá? Ele está no final da oração, uma oração negativa, inclusive, tá? Ó, aqui o still que está dizendo, querendo dizer ainda, e também o yet aqui no final da oração, oração negativa, tá? Também querendo dizer yet, querendo dizer ainda, o yet significando ainda. O still aqui significa ainda numa oração afirmativa, depois do verbo to be, tá? Depois do verbo to be, tá? E aqui, o yet no final da oração, uma oração negativa. Nesse caso aqui, usando o tempo presente perfeito na forma negativa. Chris foi demitido, tá? No ano passado, tá? E ainda não arrumou, ó, Chris foi demitido no ano passado e não arrumou, não conseguiu, não achou um emprego ainda no final da oração, sendo expresso pela palavra yet, ok? Continuando, ó. It's 11 o'clock and she's still sleeping. It's 11 o'clock and she's still sleeping, tá? Vejam bem, ó. São 11 horas e ela ainda está dormindo. São 11 horas, né? E ela ainda está dormindo. Still sendo utilizado entre o verbo to be e is, terceira pessoa, e o verbo sleep, na forma do presente contínuo, virou sleeping. Tá? Então, aqui em cima, o still, ó, caso anterior, entre o verbo to be, tá? E o verbo principal. Tá? Empregar, no passado, vira empregado. Ó, o verbo empregar no passado vira empregado. E a gente acrescentando o N vira desempregado. Tá? Desempregar, tá? No passado vira desempregado. Então, ainda está desempregado. Então, still entre o verbo to be e o verbo principal aqui, desempregado. Ok? E nessa segunda oração, está aqui o ainda no final da oração, em que estamos usando o yet, não still. Still entre o verbo to be e o verbo principal. Aqui, esse yet no final da oração de uma frase negativa, significando ainda. Ambos querem dizer ainda. Um entre o verbo to be e o verbo principal. E o outro no final da oração de uma oração negativa. E aqui está uma oração negativa com o presente perfeito. Essa terceira oração. São 11 horas e ela ainda está dormindo. It's 11 o'clock and she's still sleeping. Tá? Still entre o verbo to be e o verbo sleep. Sleeping, né? Aqui o presente contínuo. Ela ainda está dormindo.
tá? Entre o verbo to be e o verbo principal sleep, que aqui na forma do presente contínuo vira sleeping. São 11 horas e ela ainda está dormindo, ok? Tá? Percebam aqui o uso de como está posicionado o still, entre o verbo to be no tempo presente e o verbo principal sleeping, tá? Sleeping aqui, tá? Por causa do presente contínuo. Então, still ainda está dormindo, ou seja, ela ainda está dormindo, ok? Quarta oração. It's 11 o'clock and she hasn't woken up yet. Again, outra vez. Ó. It's 11 o'clock and she hasn't woken up yet. Tá? Vejam. Aqui novamente, ó. Aqui o still, tá? Ainda está dormindo. Still. Yet aqui no fim da oração. Também querendo dizer ainda. Tá? Mas tem uma importante diferença, olha. O ainda aqui está no fim da oração. Uma oração negativa, né? Também parecido com a da segunda oração, tá? Nessa quarta oração, she hasn't woken up yet. She hasn't woken up yet. Ou she hasn't woken up yet. Tá? Ou seja, it's 11 o'clock and she hasn't woken up yet. Tá? São 11 horas, tá? E ela não se acordou ainda. E ela não acordou. Ela ainda não acordou. Ela não acordou ainda. Tá? Então vejam, oração negativa. Uma oração na forma negativa, utilizando o presente perfeito. Então, o ainda aqui está onde? No final da oração. O yet, sendo nesse caso, ao invés de usar o still, como está posicionado no fim da oração, então está sendo usado o quê? O yet. Yet, no fim da oração, uma frase negativa. Então, usamos o quê? Yet. Se for uma frase afirmativa, tá? Entre o verbo to be e o verbo principal, a gente usa o still. Ó, is still employed, is still unemployed. O terceiro caso, is still sleeping, still entre o verbo to be e o verbo principal. E o yet, no fim da oração, ó, and hasn't found a job yet. Na quarta oração, and she hasn't woken up yet. Ok? Yet, no fim da oração, uma frase negativa, significando ainda. Ou seja, tanto still quanto yet significam ainda. Só que o still nós vamos usar entre o verbo to be e o verbo principal. E o yet, no final de uma frase, no caso, uma frase negativa, na forma negativa. Tá? Que nesse caso aqui foi utilizado o tempo presente perfeito. Ok? Mas o importante é que a frase seja negativa, yet no fim da oração. São 11 horas, ela ainda não acordou, tá? And she hasn't woken up yet. São 11 horas, repetindo. It's 11 o'clock and she hasn't woken up yet. São 11 horas, ela ainda não acordou. Ou também, tá? E ela não acordou ainda, como está aqui no contexto. Tá? Perceba que as duas formas possuem sentidos próximos, parecidos, né? E é até possível reescrever essas frases e manter seu significado. Porém, há mudanças estruturais importantes, inclusive no tempo verbal. Repetindo, percebam que essas duas formas que foram explicadas possuem sentidos bem próximos e é até possível reescrever, tá, essas frases e manter o seu significado. Porém, há mudanças estruturais importantes, inclusive no seu tempo verbal. Continuando, yet. Yet é frequentemente usado com verbos no tempo presente perfeito. Enquanto que o still aparece com frequência associado ao tempo presente contínuo. Ó, importante observar, tá, essa regrinha. O yet, como foi dito, né, ele é usado geralmente no fim da oração na forma negativa, né? Na forma negativa ou até em perguntas na forma negativa. Tranquilo? Então, continuando, e tem uma importante observação que deve ser lembrado. O yet é frequentemente usado com verbos no present perfect. No present perfect. O que é o present perfect? O present perfect tense é aquele que utilizamos o have e o verbo na frente no tempo passado, particípio passado. Tempo no passado particípio. Ok? Present perfect. Então, o yet vai ser frequentemente utilizado com verbos que geralmente vão estar no tempo, vão ser frequentemente usados com verbos no present perfect, que é aquele que utiliza o have, o have, tá? Com o have com o verbo na frente no tempo passado particípio. Ok? Enquanto que isso é o yet, hein? E o still geralmente vai aparecer com frequência associado ao tempo present continuous tense, ao tempo presente contínuo, que é formado pelo verbo to be, o verbo principal com ing, tá? Que no final vai ter ing. Tá? Formado pelo presente contínuo, present continuous tense, que é formado pelo verbo to be, tá? E
o outro verbo principal com ing no fim. Tá? Então, yet vai ser utilizado com verbos no present perfect tense, tá? Presente perfeito. Enquanto que o still vai aparecer com frequência associado ao presente contínuo, present continuous tense. Continuando. Há uma exceção muito importante a ser considerada. Se lembramos que falamos que yet é mais utilizado em sentenças negativas, há uma exceção bem importante a ser considerada. Se lembrarmos que falamos que yet é mais utilizado em sentenças negativas. Então vamos continuar. Just a moment. Vejam aqui, ó. Pois é, still também pode ser usado dessa maneira também, tá? E ser empregado em frases também negativas, quando queremos demonstrar surpresa ou impaciência. Então veja bem, ó, tá? Aqui eu tinha dito, ó, há uma exceção importante a ser considerada. Se lembrarmos de que falamos que o yet, tá? Ele é mais utilizado em sentenças negativas, ok? Então veja a observação aqui, ó, a outra explicação. Pois é, still também pode ser usado dessa maneira também, e sendo empregado em frases negativas, quando, veja bem, quando queremos demonstrar surpresa ou impaciência. Também podemos usar o still em orações negativas. Em quais situações? Quando a gente quer expressar, demonstrar surpresa ou impaciência. Então vamos lá. Enquanto que o yet, ele simplesmente, tá, ele mantém o sentido da ação esperada, tá, ainda não ter acontecido. Então repetindo, ó, pois é, o still também pode ser usado dessa maneira, assim como o yet em frases negativas, e ser empregado em frases negativas. Só que o still, quando vai ser usado? Quando nós queremos demonstrar surpresa ou impaciência em alguma situação. Já que o yet, no caso, ele é simplesmente mantido, ele simplesmente mantém o sentido da ação esperada ainda, tá, não ter acontecido. Então, repetindo, ó, enquanto que o yet, já que o yet simplesmente ele mantém o sentido da ação esperada ainda não ter acontecido. Tá? Então, o yet ele é simplesmente usado em frases negativas, tá? Ou no fim da oração, frases negativas, no fim da oração, tá? Para manter, tá? Enquanto que o yet é simplesmente, tá? Ele simplesmente, ó, o yet ele simplesmente mantém o sentido da ação esperada, tá? Ainda não ter acontecido. Ele mantém o sentido da ação desejada, da ação esperada, ainda não ter acontecido. Tá? Então, se a gente usar o still, tá, em orações negativas, qual vai ser a ideia? Demonstrar surpresa ou impaciência. O yet simplesmente ele vai manter o sentido da ação esperada, da ação desejada, da ação desejada da oração, tá, que ainda não ter acontecido. Tá? Ele vai manter o sentido da oração, simplesmente, do jeito que ela estiver, ele vai manter o sentido da ação esperada ainda não ter havido. Ou seja, vai manter o sentido da ação esperada de uma forma geral. E o still, se ele for usado em frase negativa, tá? Ele vai demonstrar o quê? Surpresa ou impaciência. Tá? Ok? Vamos continuar. Vamos ver aqui a comparação. I sent him an email last week and he still hasn't answered me. Ó, I sent him an email last week, tá? And he still hasn't answered me. Eu enviei para ele um e-mail a semana passada e ele ainda não me respondeu, indicando o quê? Uma impaciência, né? Então, eu enviei para ele um e-mail na semana passada e ele ainda não me respondeu. Mandei um e-mail para ele na semana passada e ele ainda não me respondeu. O still aqui, ó, sendo usado numa forma negativa, presente perfeito também, tá? Ele está sendo usado entre o pronome he e o presente perfeito, aqui na forma negativa, hasn't, né? Entre o he e o has, no caso hasn't, tá? O he entre o pronome e o verbo has, que é o verbo have na terceira pessoa vira has. Na forma negativa, hasn't do presente perfeito, hasn't answered. Então, still entre o he e o has, indicando o quê? Impaciência, surpresa, ele ainda não me respondeu. Próxima oração. I sent him an email last week and he hasn't answered yet. Então aqui, ó, I sent him an email last week and he hasn't answered yet.
E aí, ó, veja bem, as duas orações com o mesmo significado. Segunda oração. I sent him an email last week and he hasn't answered yet. Eu enviei a ele, eu enviei para ele um e-mail na semana passada, ele ainda não me respondeu. E se ainda não respondeu, vê só. Se eu disser e ele ainda não me respondeu, eu estou indicando o quê? Surpresa ou uma impaciência. Nossa, ele ainda não me respondeu. Né? Uma impaciência, estou surpreendido. A pessoa está surpreendida. Se você disser, olha, eu enviei para ele um e-mail na semana passada, ele ainda não me respondeu, ou melhor, ele ainda não respondeu ainda, e ele não respondeu ainda, o ainda no final da oração, você está mantendo, você não está, tipo assim, você está mantendo a mesma ação. Você não está indicando surpresa, não está indicando impaciência. Se você disser, ele ainda não me respondeu, você está indicando o quê? Que você está surpreso, que você está impaciente. Se eu colocar o ainda no final, eu enviei para ele um e-mail na semana passada, ele ainda não respondeu, ele ainda não, desculpa. E ele não respondeu ainda, e ele não respondeu ainda. Esse ainda no final, você está mantendo a ação esperada, ou seja, você não está demonstrando impaciência ou surpresa. Tá? Ou seja, mantém o mesmo significado da ação, o yet no final, frase negativa. Então veja, os dois têm o mesmo significado, só que a entonação, ó, quer ver? Ele ainda não me respondeu. Então demonstra impaciência, né? A pessoa ficou surpreendido, ele ficou surpreendido, ele ainda não me respondeu. Tá? Ou seja, indica uma surpresa, né? Uma impaciência. Se você disser, e ele não respondeu ainda, ele não respondeu ainda, no final, eu vou utilizar quem? Yet, no final da oração. Ou seja, mantém o mesmo significado. Eu não estou expressando nem impaciência, nem situação, nem estou surpreendido. Então, ó, tradução. Eu mandei um e-mail para ele na semana passada e ele não me respondeu ainda. Tá? Ou seja, de acordo com o contexto, você pode utilizar o still, he still hasn't answered me, he still hasn't answered me, ou pode dizer, he hasn't answered yet. De acordo com o contexto, aquilo que a pessoa quer expressar. Vamos falar do already. Already também bastante comum, junto ao present perfect. Already é utilizado para expressar algo que já aconteceu, que aconteceu mais cedo, do que estava previsto ou do que se imaginava. Na língua portuguesa pode significar o já. O já propriamente dito é already. Ele geralmente vai no meio da frase, como nos exemplos. Vejam aqui, ó, already. Também bastante comum junto ao present perfect. Present perfect que é formado pelo verbo have e o outro verbo na frente no tempo passado particípio, tá? Past participle, tá? Então, também bastante comum junto ao present perfect. Already, quer dizer já, é utilizado para expressar algo que aconteceu mais cedo do que estava previsto ou do que se imaginava. Na língua portuguesa, no português, ele pode significar, então, pode significar o já. O já propriamente dito é o already. Ele geralmente vai no meio da frase, como nos exemplos. Vejam. I've just had dinner and I'm already hungry. I've just had dinner and I'm already hungry. I've just had dinner and I'm already hungry. Então vejam, eu acabei de jantar. Eu acabei de jantar e já estou com fome. I've just had. O que quer dizer esse just? Tá? I've just had. No pé da letra eu poderia dizer, ó, eu só acabei de jantar. Tá? And I'm already hungry. E já estou com fome. O already está posicionado no meio da oração, entre o verbo to be, tá? Aqui, ó, depois do verbo to be. Tá? O just, no caso aqui, tá? O just a gente vai falar aqui adiante, mas o just, I've just had dinner. Esse just aqui, tá? No pé da letra seria, eu só acabei de jantar, tá? Ou, eu acabei de jantar, no pé da letra, eu só acabei de jantar e já estou com fome. Esse já estou com fome, tá? O already sendo utilizado na frente do verbo to be no meio da oração. Tá? Eu acabei de jantar e já estou com fome. No pé da letra é assim, eu só acabei de jantar e já estou com fome. Tá? Então, usando o just, aqui no começo, I've just had dinner and I'm already, ó, o uso do already, I'm already hungry. Tá? E já estou com fome. Okay? Already na frente do verbo to be no meio da oração. Continuando. Has Carla already arrived in Brazil? Has Carla already arrived in Brazil? Tá? I thought she would come next week. Tá? Repetindo. Has Carla already arrived in Brazil?
uma oração interrogativa usando o tempo presente perfeito. Tá? Oração interrogativa usando o tempo presente perfeito. Começando nesse caso, por que não have e sim has? Porque Carla caracteriza a terceira pessoa. Então não vou usar have e sim has. Has Carla already arrived? Arrived, que caracteriza o presente perfeito. O verbo have, o verbo arrive, vira arrived, que é o passado particípio. In Brazil. Então, Carla, né? Carla já chegou no Brasil? Se você poderia traduzir também no pé da letra, quer ver? Ó? Carla tem chegado, já tem chegado no Brasil, você poderia também colocar no pé da letra, mas fica estranho. Tá? Então, Carla já chegou no Brasil? Has Carla already arrived in Brazil? A resposta. I thought she would come next week. Tá? Eu pensava que ela viria na próxima semana. A tradução. A Carla já chegou no Brasil? Tá? Ela já chegou no Brasil? Eu pensei que ela viria, she would come, né? O futuro do passado. Eu pensei que ela viria, she would come. Pensei que ela viria na semana que vem. Então, de novo, onde estamos usando o already? Already está sendo usado, tá? Ele está sendo usado no presente perfeito, nessa oração interrogativa, tá? Como aqui, se fosse uma oração afirmativa, ia ser Carla has already arrived. Se fosse afirmação. Como é pergunta, tem que começar com has. Então ficou Has Carla already arrived in Brazil? Has Carla already arrived in Brazil? Então veja bem, ele está onde already? Nessa oração, no presente perfeito, e numa forma de pergunta. Tá? Entre o has e o arrived. Ele está entre o has e o arrived. Nesse caso, o has está antes de Carla porque é uma pergunta. Então por isso que o already está na frente da Carla. Tá? Então, has Carla already arrived in Brazil? Tá? Carla já chegou no Brasil? I thought she would come next week. Eu pensava, tá? Eu pensei que ela viria, she would come, pensei que ela viria na semana que vem, ou na próxima semana, podemos também dizer. Próxima oração. Do you think Joe already knows what happened? Do you think Joe already knows what happened? Vejam. Onde é que a gente está usando o already? Already está sendo usado nessa oração interrogativa no tempo presente. Tá? Está sendo utilizado, tá? Ó, está sendo utilizado entre o Joe. Então eu comecei a oração. Do you think? Você acha? Joe, tá? Already knows, já sabe o que aconteceu. Tá? Se não tivéssemos o already aqui, ia ser. Se não tivesse already, ia ser. Do you think Joe knows what happened? Você sabe, você acha que Joe sabe o que aconteceu? Se não tivesse o already. Como tem o already, o que acontece? O already está posicionado entre o Joe e o knows. Tá? Querendo dizer, você acha que Joe já sabe o que aconteceu? O already significa já, né? Então, você acha que Joe já sabe o que aconteceu? Already significando já. Está entre o Joe, tá? E o verbo principal aqui, que é o verbo know, que na terceira pessoa, por causa do Joe, ele vira a terceira pessoa. Então torna-se knows, por isso o uso do verbo. Tá? Do you think Joe already knows what happened? Você acha que Joe já sabe o que aconteceu, ou o que aconteceu? Ok? Você acha que o Joe já sabe o que aconteceu? Vejam aqui, então, o posicionamento do already. Ok? Na primeira oração, ora, I'm already hungry. O already entre o verbo to be e o hungry. Na primeira oração. Na segunda oração, o already posicionado numa oração interrogativa entre o has Carla, né? O has, no caso aqui, com uma pergunta, has Carla, então o already entre o has Carla, tá? E o verbo principal arrive, que vira arrived, porque é o presente perfeito na forma interrogativa. Então o already na pergunta, tá? Entre o verbo do presente perfeito, tá? Has e o verbo no particípio passado, arrive, que virou arrived. Has Carla, porque é pergunta. E na última oração, o already posicionado, tá? É também uma pergunta que começa aqui com passado sim, com presente, é uma pergunta com presente simples, uma pergunta começa com o verbo auxiliar do. Do you think Joe already knows what happened? Você acha, né? Você acha que o Joe já sabe o que aconteceu?
already posicionado, tá, entre o Joe e o verbo principal know, que aqui virou knows, por causa da terceira pessoa, que é o Joe. Ok? Por último, vamos falar aqui do just. Just. Utilizamos o just para falar sobre ações que acabaram de haver, de acontecer. A palavra ela pode possuir um sentido de acabei de, conforme os exemplos abaixo. Então, de novo, just. Just. Utilizamos o just para falar sobre ações que acabaram de haver, de acontecer. A palavra pode possuir um sentido de acabei de, conforme os exemplos abaixo. Vejam. Aqui eu tenho I'm not going to the restaurant because I've just had lunch. I'm not going to the restaurant because I've just had lunch. I've just had lunch. Eu não vou ao restaurante porque eu acabei de jantar. Tá? I'm not going. O que isso aqui caracteriza? O futuro imediato na forma negativa. Futuro imediato na forma negativa. I'm not going to the restaurant because I've just had lunch. I've just had lunch. Eu não vou ao restaurante porque eu acabei, né? Porque eu acabei de almoçar. Ou eu poderia, porque eu só acabei de jantar. Almoçar não. I'm sorry, porque eu acabei de almoçar. Aqui tem um errozinho na tradução. O had lunch aqui é almoçar, que na tradução está como jantar. Tá? Então eu só acabei de jantar. I'm sorry, eu acabei de almoçar. I've just had lunch. Ok? Eu acabei de jantar. Então, repetindo, eu não vou ao restaurante porque eu acabei de jantar. Tá? Esse lunch aqui, na verdade, não é jantar, é almoçar. Tá? Porque eu não vou ao restaurante porque eu acabei de almoçar e não jantar. Lunch quer dizer almoçar. Tá? Esse jantar que está traduzido aqui, houve um erro. Acabei de almoçar e não de jantar. Ok? I've just had lunch. Esse just dando uma entonação, querendo dizer, porque eu só acabei de almoçar, tá? Repetindo, I'm not going to the restaurant because I've just had lunch. Eu não vou ao restaurante porque eu acabei de almoçar, como se eu dissesse, como só acabei de almoçar, tá? Esse jantar aqui está traduzido errado, ok? É almoçar e não jantar. Continuando, why did you dirty the floor? Why did you dirty the floor? I've just washed it. Olha a pergunta. Why did you dirt the floor? I've just washed it. Quer dizer, dirt, sujar, verbo sujar. Did, verbo auxiliar do passado. Why did you dirt the floor? Por que você sujou o chão? I've just washed it. Tá? Eu acabei de lavá-lo. Eu acabei de lavar. Eu acabei de lavá-lo. Eu acabei de lavar o chão. Ou você poderia também dar uma entonação e dizer, tá? Eu só acabei de lavá-lo. Eu só acabei de lavar o chão. Tu não precisa dizer esse só na tradução, basta dizer, tá? Eu acabei de lavá-lo, mas o just dando uma entonação, é como se eu dissesse, eu só acabei de lavá-lo, eu só acabei de lavar, ok? Continuando, I've just lost my keys, I've just lost my keys, tá? Eu perdi minhas chaves, ou melhor, eu acabei de perder, tá? Eu acabei de perder minhas chaves. Poderia também traduzir, olha, eu só acabei de perder minhas chaves. Poderíamos também traduzir assim. Tá? I've just lost my keys. I've just lost my keys. Então a gente traduz como acabei de perder minhas chaves, ok? Está exclamando. Poderíamos também dizer, ó, eu só perdi minhas chaves, tá? Eu só perdi minhas chaves, tá? Perdi minhas chaves sozinho fica incompleto. Então a tradução aqui tem que ser, tá? Eu acabei de perder minhas chaves. I've just lost. Eu acabei de perder. Tá? Por quê? Eu estou usando qual estrutura aqui? A estrutura do presente perfeito, uma frase negativa, o have, com o verbo lose no passado, que vira lost, passado particípio. Tá? Então, sem o just ia ser I've lost. Como estou usando o just, ficou I've just lost, que seria I have just lost. Então, I've just lost my keys. Acabei de perder minhas chaves. Que você poderia entonar e dizer só acabei de perder minhas chaves. Nada mais nada menos do que acabei de perder minhas chaves. Ok? Ok, gente? Thanks very much. Muito obrigado, tá? Procurei explicar o máximo possível, tá? Essas palavras. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Através do meu WhatsApp. Tá? Essas são explicações importantíssimas sobre o uso dessas importantes palavrinhas. Just, still, yet e already. Tá? Just, que traduz como só. Still, como eu falei, tá? É o ainda, tá?
o ainda. Yet também é ainda, que também pode significar também até agora. Tá? E o already é o já propriamente dito. Tá? Então guardem o significado do uso dessas palavrinhas, ok? Thanks very much. You have a good afternoon, a good week, ok? See you next lesson. Thanks very much. That's it. Muito obrigado, é isso aí. Tenha uma ótima tarde, uma ótima semana, ok? Vejo vocês na próxima aula. Chase me, my YouTube channel, Marco César Silva Costa. Sigam-me no meu canal no YouTube, Marco César Silva Costa. Se inscrevam, é totalmente gratuito e deixem o seu like, ok? Estou dando aulas de inglês, informática, eletrônica e administração. Estou oferecendo aulas presenciais, cobrando mensalmente R$100 ou aulas avulsas por R$20. Também aulas de reforço, ok? Meu WhatsApp para contato tenho 2 WhatsApps, o código 11 993536870, que é o de São Paulo, ou aqui de Recife, 81 99 320 1884, ok? Repetindo, código 81, tá? 99320 1884, ok? Abraços e felicidades para todos, até uma próxima, é isso aí. Obrigado, até mais.